Pessoal, meu nome é Ronaldo e essa é a 12ª aula de Iniciantes Totais em Java, utilizando Eclipse. Nessa aula a gente vai trabalhar com os métodos de empréstimo e de devolução de livros. Só que antes da gente começar com esses métodos, a gente precisa adicionar métodos de adição e remoção de pessoa na classe biblioteca, no cadastro, né, de pessoas na nossa biblioteca. Então aqui eu vou mexer aqui na classe biblioteca e vou adicionar esses dois métodos. São basicamente a mesma coisa que esses métodos aqui de cima, da adição e remoção de livro. Então eu vou adicionar uma pessoa, vou mandar essa pessoa por parâmetro, P1 no caso, e vou adicionar essa pessoa na minha lista de pessoas da biblioteca. Aqui eu vou adicionar ela, P1. A remoção é praticamente a mesma coisa, então eu vou copiar só esse método aqui, eu vou colocar aqui remove pessoa e aqui embaixo remove pessoa, certinho. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar com os métodos, como eu falei, de empréstimo e devolução. A primeira coisa que a gente deve pensar quando a gente vai emprestar alguma coisa é ver se ela já não está emprestada. Então pode acontecer de a gente fazer um método, um livro, emprestar ele para uma pessoa, mas ele já está com uma outra pessoa. Então como que a gente vai ver isso, verificar isso? Também no caso a gente vai, para fazer isso, a gente vai utilizar métodos booleanos. Então o nosso método de empréstimo, primeiramente ele vai verificar se esse livro tem uma pessoa com ele, ou tem uma pessoa no campo pessoa do livro. Se tiver já, então a gente vai retornar uma mensagem de erro dizendo, não pode ser emprestado porque ele já está emprestado. Caso não, então a gente vai adicionar essa pessoa utilizando o set pessoa da classe livro. Então agora a gente vai ir lá na nossa classe de testes da biblioteca teste. Então aqui a gente vai começar a continuar com o método, os métodos de test drive, né, que primeiro você faz o teste, depois faz o método. Então vou adicionar aqui um método público, retornar void, e esse método vai ser o teste empréstimo. Ok, então a primeira coisa vai ser adicionar os objetos. Eu vou utilizar aquele método setup que eu criei lá em cima para fazer isso, criei os objetos. Agora eu preciso adicionar esses objetos na minha lista. Então eu vou adicionar com os métodos de adição de livro. Adicionei o livro L1, o livro L2. Agora adiciono a pessoa P1, que é aquele método que eu acabei de criar, e a pessoa P2. Beleza, adicionei os objetos na minha biblioteca. Agora eu vou fazer as comparações. Essa comparação, como eu falei, o nosso método de empréstimo vai ser um método booleano, ele vai retornar um valor booleano. Esse valor vai ser verdadeiro ou falso. Então, para isso a gente vai fazer um assert diferente. Vai ser um assert true. E se caso a condição que tiver dentro for verdadeira, esse método vai obter sucesso. Então, antes de tudo aqui eu vou colocar um texto. Eu já vou explicar por que eu coloquei isso. Livro não pode ser emprestado. E daí aqui dentro eu vou colocar B1 ponto empréstimo. Como eu falei, o empréstimo, você vai emprestar um livro para uma pessoa. Então, primeiramente, você tem que mandar esses dois valores por parâmetro. Então, eu vou mandar o livro 1 e a pessoa 1 por parâmetro.
Ok, então eu vou explicar o que eu fiz aqui. Esse assert true, ele vai ter sucesso, como eu falei, se tudo isso aqui for verdadeiro. Essa mensagem aqui, ela vai aparecer somente se isso aqui retornar falso. Então eu vou ter um parâmetro do erro que aconteceu. Então, se isso aqui retornar falso, vai aparecer essa mensagem. Caso isso aqui retorne verdadeiro, que é o que a gente espera, com o assert true, ele não vai retornar essa mensagem e vai passar. Esse, como eu falei aqui, ele vai retornar um valor booleano. Então, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Vê se ele está retornando o valor e aqui ele vê se esse valor é o esperado. Aqui embaixo, eu vou fazer um assert equals, verificando o nome da pessoa que está com o livro. Então, como eu coloquei aqui em cima, o nome do meu usuário é Bart. Então, aqui o que eu vou esperar é Bart. E aqui, o atual vai ser o nome da pessoa que está com L1. Então, eu vou usar aqui os métodos encadeados para pegar justamente o nome dessa pessoa. Beleza. Agora eu vou fazer um assert quase igual o de cima, só que isso aqui é um assert false. Aqui eu vou verificar se o livro, como eu já emprestei aqui, eu vou fazer um teste para emprestar esse livro novamente. Então eu quero que retorne falso, porque não vai dar. Então aqui eu vou colocar uma mensagem. Essa mensagem vai dizer que ele já foi emprestado. E ele só vai retornar também se o que voltar aqui for diferente do que eu espero. Então, essa mensagem só vai retornar se o resultado que eu tiver aqui entre os parênteses for verdadeiro. O contrário de lá de cima. Então, aqui dentro, eu vou emprestar ele de novo. Então, b1.empréstimo. Vou emprestar o livro L1 agora para a pessoa P2. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um teste para devolução. Então, vou fazer o teste aqui usando assert true. A mesma coisa que vale para os outros, eu vou fazer agora. Então, vou colocar uma mensagem caso não dê o que eu espero. Vou colocar aqui devolução de livro falhou. Então, eu vou colocar aqui no meu caso b1.devolução de L1. Então, exatamente como lá de cima. O que eu espero aqui é que ele devolva o livro L1, que foi emprestado pela pessoa P1. Caso isso aqui dê errado, vai aparecer essa mensagem. Ok. Agora, eu vou fazer um outro assert, só que isso aqui vai ser falso. Aqui eu vou emprestar ele novamente. Então, vou colocar aqui a mensagem já foi feita a devolução. E aqui eu vou devolver ele novamente. Então, b1.devolução L1. Ok, então vou devolver ele novamente. E aqui vou fazer um outro assert false, em que eu vou devolver um outro livro. No caso, eu vou devolver um livro que não foi emprestado. Então, eu vou colocar aqui livro nunca foi emprestado. Mesma coisa, só vai retornar caso o que eu espero seja diferente. B1.